Fala aí, galera. Tô esperando o Luiz Cláudio chegar aí. Nosso escoteiro raiz. Todo mundo curioso pra falar dos escoteiros, né? Nani Vila Amor. Fala, Léo, beleza? Fala aí, Júnior, tranquilo? Esperando o nosso chefe de escoteiro entrar aqui. Saraiva já foi escoteiro, que eu tô sabendo. Desculpa aí o pessoal que tá pedindo pra entrar na live, mas eu tô esperando o Luiz entrar aqui, então eu não posso aceitar outras pessoas. Pelo menos até eu falar com ele, né? Que é o nosso compromisso hoje. Oi das montanhas. Montanha gelada, adoro montanha gelada. Ficou bonito, né, Vanessa? Cara, a gente vai fazer. Eu vou deixar pro papo porque. Fala aí, Roberto, beleza? O prato de hoje é no mínimo engraçado. A gente vai falar de escotismo, né, da disciplina, dessa corporação tão bonita, tão interessante. Andresa vai ter receita de hambúrguer, tem uma live minha com o Nhaque GNT na quinta-feira. Aliás, quem não sabe, quinta-feira é o Dia Mundial do Hambúrguer. E o Burgertopia faz 6 anos. E aí a gente vai ter um vídeo de homenagem ao Burgertopia. A gente vai ter... Provavelmente eu vou fazer 2 lives. Uma delas é pro Nhaque GNT, vai ser às 5 horas da tarde. E eu vou fazer... Ó, já tem o pessoal do escotismo aí. Barreto. Quero saber onde é que ele tá. Eu fiquei sabendo que o Barreto nem conta no Instagram tinha, então ele abriu uma conta essa semana para poder fazer parte da nossa live aqui. Eu acho que eu sou amigo do Luiz tem um tempo já, a gente conversa. É, existe uma ideia até de fazer uma pauta sobre escotismo na TV. Cozinhar com o Felipe, sim, eu sou muito fã do Felipe. Não sei se vocês todos estão vendo. Esse o Melo perguntou aqui como é que é cozinhar com o Felipe. Cara, assim, é uma troca muito maneira, porque ele é um chefe estrelado e eu sou cozinheiro, tenho toda a minha experiência de brasa, de vira, enfim. Eu até cozinho há mais tempo que ele, mas o cara é foda. Eu bato palmas pro Felipe, eu admiro muito o trabalho dele. Perto do Fogo, aquela temporada que eu fiz com ele foi muito maneira. Alguém que conheça o Barreto, liga pra ele, manda ele entrar na live, por favor. Acho que ele deve estar brigando ali com o celular. Na verdade, o que vai acontecer, assim, a gente estava discutindo, é a primeira, nem eu falei, nem Instagram ele tinha, então é a primeira, eu acho que é a primeira live do Barreto. E aí ele vai falar, eu vou perguntar umas coisas. Faia! Meu querido, nem se conhece de onde mesmo, rapaz? A gente vai, opa, ele apareceu. É só aceitar aí. Tenente, meu amor, saudade de você. Que essa porra acabe logo pra gente poder voltar pros eventos. E agora é só o tempo do Instagram deixar o Barreto entrar aí. Nós estamos aqui já. Eu imagino que ele venha uniformizado, então eu vim com o meu uniforme da gastronomia. Tem que receber as pessoas na elegância que elas vêm com a gente. Vamos ver se a internet ajuda. Essa caneca minha filha me deu de aniversário uns anos atrás. Essa aqui não quebra, não me empresto, não dou, ninguém lava, só eu. Eu vou assistir minha própria live aqui agora.
Acho que a internet não está ajudando o Barreto. Vou tentar. Se consigo ajudar ele aqui, não sei nem se eu consigo fazer, mas... Escoteiro raiz aqui, vamos deixar ele. Na caneca tem a mesma coisa que o Jô Soares bebe no programa dele lá. Aceita aí, Barreto, já pedi. Já liberei, conectando, acho que ele está entrando, hein? Conseguimos? Olha, estamos ao vivo. Nenhum cabo conectado. O que está acontecendo aí? Está dependendo de um cabo HDMI. Deixa eu assistir minha própria live aqui agora. Ah, não consigo porque eu estou em outra, só estou na minha conta. Aparecendo. Cadê? Eu quero ver a sua cara, Barreto. Cadê você? Tá de uniforme? Ao contrário, como assim? Agora foi. Olha ele. Agora foi. Cara, é aquele negócio. A gente tem que se adaptar com a modernidade, mas o negócio às vezes é mais rápido do que a mentalidade da gente alcança, né? Não, nada disso. A única coisa que eu estava vendo, quando eu conheci você, você tinha um pouco mais de cobertura aí. Pois é, cara. Isso daqui. A gente vai desistindo, vai passando máquina. Exatamente. Eu já desisti. A entrada começou a ficar grande, eu desisti e meti a máquina de uma vez, que é mais fácil, mais rápido, mais barato. Eu comprei a máquina. Você compra a máquina, uma maquinazinha barata numa loja dessa aí, ela, se você cuidar, vai durar para sempre. E para de comprar shampoo, é só sabonete. Eu tive uma fase na vida assim, mas aí, daquela coisa de TV, imagem, eu falei lá na TV, vou cortar o cabelo. Não, você tem que ficar assim. Então, tá bom. Aumenta meu salário para eu comprar shampoo. No meu caso, tem mais a prática mesmo, de ficar uma coisa mais prática mesmo. E até isso, vocês vivem em acampamento, vivem aí fora, e inclusive é uma pergunta que eu vou deixar para depois, eu quero entender como é que começou. Eu estava conversando com você mais cedo, a sua... É posto patente? Como é que vocês chamam? Na verdade, o movimento escoteiro ele é dividido entre os membros juvenis, né, os jovens, que vão de 6 a 6,5 até 21, dividido por ramos. Então, tem o ramo Lobinho, que é de 6 anos e meio até quase 11. Entendi. Faz 11 é o ramo que vai até a tropa sênior até os 15. O ramo sênior de 18 e pioneiro de 18 a 21. E depois vem o chefe, os que chamam de escotistas, né? Que são os chefes que vão trabalhar com os jovens todos aí e na formação de novos chefes também. Que é o ciclo do conhecimento, né? Vocês se formam e depois vocês vão transmitir isso e formar novas gerações de escoteiros e lobinhos. Exatamente. E aí, eu fui escoteiro, eu não cheguei a ser lobinho, eu já entrei com 11 anos de idade. Eu fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro. E aí, meus filhos nasceram, os mais velhos. Eu tive que sair do movimento escoteiro, não continuei até que eles fizessem a idade de entrar. Entendi. Aí, quando eles fizeram, eu voltei e já voltei como chefe. Voltei como escotista, né, que a gente chama. E aí fui fazer todos os cursos de chefia, porque não é simplesmente chegar lá, botar o lenço, botar o uniforme e vamos trabalhar com os jovens. Entendi. Tem uma questão muito grande num sentido muito positivo da meritocracia, né? Você tem que... É tudo conquista, né? Você tem as medalhas pelas conquistas, pelo que você aprende, pelo que você se desenvolve como escoteiro, como profissional, como um membro dessa corporação. É a corporação que chama? É um movimento. O movimento escoteiro é uma ONG. Como membro, é uma ONG. Que legal. Então, como membro do movimento, você vai aprendendo, vivenciando experiências, acampando lá, e aí vai ganhando as suas medalhas. Eu já vi vários escoteiros que carregam até com certo peso, né? Porque a medalha dá um... É tanta medalha na camisa que o coitado fica assim, né? A gente costuma dizer que é o escoteiro árvore de Natal, né? Ele tem tanto troço pendurado. Mas tem que andar com aquilo tudo? Você não precisa andar com as medalhas todas. Você anda as coisas mais importantes. Na verdade, tem um formato, né? Um padrão já. A gente tem um guia chamado POR, que é Princípio de Organizações e Regras, onde você diz cada distintivo, onde ele tem que ficar em cada parte do vestuário,
quanto tempo você pode usar aquele distintivo. Sim. E aí, com o tempo que você vai fazendo os cursos, você vai colocando, vai se graduando dentro do movimento escoteiro, tanto jovem quanto adultos, e você vai colocando esses distintivos durante o tempo de utilização dele, por exemplo. Tem distintivos de atividade que você bota no bolso direito do vestuário por até 6 meses, ou até uma nova atividade que você troca. Entendi. Guardando esses distintivos que você foi tirando numa capa de fogo de conselho, que é uma outra atividade, depois eu te conto com calma. Uhum. E o legal do movimento escoteiro é que o nome já diz tudo, né? É um movimento, a gente não consegue estar parado no tempo. Apesar de ter sido uma criada lá em 1907 por um inglês que era militar, era um general, um coronel da cavalaria inglesa, foi o herói de guerra, e ele decidiu escrever um livro, e nesse livro ele achou que seria interessante adaptar depois isso para os jovens. Aí ele pegou 20 jovens, foi para uma ilha chamada Brownsea, na Inglaterra, ficou alguns dias com esses jovens no mês de agosto de 1907 lá com eles, e dali, a gente considera como o primeiro acampamento escoteiro mundial, dali ele escreveu efetivamente o livro para os jovens, que foi o Escotismo para Rapazes, que a gente lê até hoje, com todas as dicas e informações iniciais do movimento escoteiro. Então ele realmente é uma tradução do que é a vida no Exército para a vida do que uma criança poderia... Não estou dizendo as regras, a disciplina, mas a coisa do acampamento, da sobrevivência, da técnica de sobrevivência, óbvio, proporcional para a capacidade da criança e do jovem, né? Sim, veio de um militar isso. Ele pegou algumas técnicas de tocaia, de transporte de feridos, de socorro, logo tocaia. Tocaia, porque na verdade a gente faz muitos jogos com jovens de percepção, de você ser visto. Então a gente usa a técnica de tocaia, de ficar escondido no meio do mato, para pegar uma bandeira, pegar Legal. um objetivo. E aí tem a camuflagem, tem o disfarce pelas folhas. Uma série isso aí, de coisas. E como é que vocês lidam? Como é que vocês lidam isso? Porque vocês são jogos, né? E aí quando você adulto fala jogos, é mais uma coisa de encarar a competição olímpica, você vai montar uma estrutura toda, vai ter uma premiação. E as crianças de 6 anos, elas estão vendo jogo, jogo, para elas é tudo brincadeira. Como é que vocês fazem como é que vocês chegam nesse meio termo? Porque acho que é o único caminho viável, né? Sim, sim. Na verdade, o que a gente chama de jogos são atividades lúdicas onde a gente coloca em prática o método escoteiro. Existe um programa educativo por trás de tudo isso. Esse programa educativo é trabalhado já há muitos anos. Ele é adaptado de acordo com cada país, de acordo com cada realidade social onde o movimento escoteiro está presente. E esse programa educativo, para ser aplicado, ele tem um método, que é o método escoteiro, que é de um método de educação não formal, né? A educação formal é da escola, a gente tem uma educação não formal, mais ao ar livre, e que tem alguns métodos que a gente trabalha para aplicar esse programa. Um dos métodos é fazer atividades que sejam atraentes, progressivas e variadas. Essas atividades podem ser jogos, podem ser desafios, podem ser acampamentos, podem ser viagens, podem ser uma reunião no cinema com outros amigos escoteiros. Tudo isso são atividades que a gente vai trabalhando para desenvolver no jovem, para que ele assuma a responsabilidade do seu desenvolvimento e possa se tornar um adulto melhor lá na frente. Esse é o principal ponto do escotismo. A gente preparar melhores adultos. Entendi. Então, o que o escotismo fez para você, na sua cabeça, na sua visão, foi pegar aquela criança, quando você entrou com 11 anos de idade, e transformar essa criança no melhor adulto possível, usando todo esse conhecimento, todo esse aparato da estrutura de aprendizado não formal do escotismo. Nossa, eu falei bonito agora. Ficou bonito, hein? Gostei. E o legal disso tudo é assim, quando eu fui membro juvenil, quando eu fui escoteiro lá em 1984, quando eu comecei, nós tínhamos uma visão de jovem, obviamente, que tudo era jogo, efetivamente, né? Sim, foi o que eu falei. Foi o que eu imaginei. Tinham uma série de atividades que estava por trás disso, de análises, né? de
de dar poder para os jovens, de empoderar os jovens como os monitores que ficam à frente das patrulhas, das equipes, né? Sim. E o que é legal é assim, eu era um gordinho, baixinho, com 11 anos de idade, e era o zoado, sofria bullying no condomínio, e fui parar no escotismo zoando um garoto que tinha 10 anos de idade, um ano a menos do que eu. Eu ficava perguntando para ele, pô, mas você vai para o grupo escoteiro sábado, coisa ridícula, atravessar a velha rua, vender biscoito. Eu mesmo zoava, cara. Tirar gatinho de galho de árvore, aquelas coisas. Exatamente. Conversar com o esquilo, né, que o pessoal fala de vez em quando. Também. Tem uma visão de filme, né, de escotismo muito romanceado. Dos desenhos do Pica-Pau, né? Exatamente. E assim, quando eu entrei, eu tive a oportunidade e a grata surpresa de encontrar uma pessoa que era o monitor da patrulha, né? Era o que comandava aquela equipe ali de 8 meninos, né? E identificou em mim o potencial, porque eu não conseguia correr, eu não conseguia me desenvolver, e eu falei, pô, mais um troço para eu vir aqui no final de semana e ser sacaneado pelos outros meninos. E ter que arrumar atestado médico, e cara, que mais um problema. E aí esse cara, chamado Alexandre Machado, que é um grande amigão meu, irmão meu, que eu tenho até hoje, são 36 anos que eu conheço ele. O Alexandre Machado, ele era um cara que tinha uma visão de gestão, de liderança intrínseca já nele. Ele já nasceu com isso. E ele percebeu em mim a possibilidade de ser uma pessoa que absorvia conhecimento, mas não tinha utilização prática disso. Ele me deu 2 livros para ler, que eram A História do Escotismo e a Vida de BP, que é o Baden-Powell, né, o fundador do escotismo. Falou para mim, olha, semana que vem, quando você voltar, você me conta o que você entendeu, eu não quero que você decore nada. Ele já me prendeu para voltar na semana seguinte. E quando eu voltei, ele falou com o chefe, chefe, faz uma atividade em cima da história do escotismo e vida de BP para esse menino, que ele tem um potencial legal para ele continuar no movimento escoteiro. E aí eu comecei a me sentir importante, comecei a me sentir parte de um grupo, aceito num grupo, que é o que a gente busca mostrar para os jovens. O adolescente, ele precisa fazer parte de um grupo, né? Ele precisa ser aceito por um grupo, uma tropa, alguma coisa que ele seja o cara participando ali daquele movimento. E aí o escotismo fez isso. Ele me trouxe a realidade de participar, de ser ajudante. E aí esse monitor começou a me dar as informações e me deu poderes de ser o cara que era responsável por todas as informações da patrulha. Quando tinha uma atividade de campo, uma atividade que precisava correr, a patrulha podia até perder alguns pontos, porque eu não conseguia correr naquele momento. Mas só que ainda era o gordinho. O gordinho. Eu era chamado de bolinha azul, porque meu uniforme era azul. Meu apelido era bolinha azul. Depois eu te mando uma foto minha do bolinha azul, vai entender por quê. Desculpa eu rir, mas é... Mas é tranquilo. Hoje eu superei bem já isso, fica tranquilo. Hoje eu sou bolinha verde, né? O chefe, na verdade, os chefes hoje usam Usam verde. Você usa um lenço azul, né? Que eu vejo nas fotos lá. O lenço azul é o seguinte. O lenço, na verdade, cada grupo escoteiro, aí vamos entender grupo o seguinte, às vezes num bairro você tem um grupo escoteiro. O grupo escoteiro ele vai ter um numeral e vai ter um nome. Então tem diversos nomes. Hoje eu faço parte de um grupo chamado 13. É o 13 Grupo Escoteiros Flor de Lis. Fica na Tijuca, aqui no Soares Pereira, no colégio Soares Pereira, aqui na Praça de Cavalinho. Sabe que São Paulo não é bom esse número, né? São Paulo 13 é maluco, né? Quer dizer, tem as analogias que o pessoal faz, mas eu fazia parte de um grupo, fazia parte de um grupo chamado 82, que é o 82 Marechal Castelo Branco. A gente tem o grupo 59, Atalaia, que é o nome do grupo, né? Que são grupos que ficam em vários bairros do Rio de Janeiro. Por exemplo, o 13 fica na Tijuca, o 82 fica no Clube Militar na Lagoa, o 59 fica em Campo Grande. Existe muito uma referência ainda em relação... Existe um paralelo ainda do militar para o escoteiro nesse desenvolvimento. Você falou de Marechal, enfim. Existe o seguinte, na verdade, mais uma questão de formalidade, tá? De você saudar a bandeira nacional, de você fazer uma forma, né, para você poder saudar a bandeira e receber as informações que a gente vai passar. Mas não é um movimento militar. O movimento escoteiro ele não é militar. Ele
ele não é religioso, porque a gente trabalha com todas as entidades. A gente trabalha com todas a gente chama de espiritualidade. Todas. Você pode ser evangélico, católico, o que você quiser. Posso dizer que o escotismo é um movimento inclusivo, então. Totalmente inclusivo. A gente tem membros, inclusive, que são portadores de necessidades especiais, que têm síndrome do aspecto autista. A gente tem todo mundo envolvido no movimento. Obviamente que nem todos os grupos estão preparados para receber essas pessoas. Sim, mas os que estão completamente abertos para receber não é um problema. Nenhuma diferença é problema para o escotismo. Nenhuma. Isso eu gosto. Agora eu me arrepiei. Lindo. Exatamente. Nem de medo, nem de deficiência física. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no movimento escoteiro, tinha um lobinho, o moleque tinha 9 anos, na época eu tinha 11. Ele era lobinho ainda. E esse menino, ele nasceu com uma deficiência, ele não tinha a mão direita. Ele tinha só o osso daqui. Sim. E a saudação do lobinho, a saudação do escoteiro, né, é com 3 dedos no fronte. Escoteiros são 3 dedos, e o lobinho, ele faz 2 dedos só, que são as orelhas do lobo, né? Então é o melhor possível. Ah, sim, faz assim. O escoteiro faz o sempre alerta, que são esses 3 dedos. Aí o menino não tinha a mão direita. E na hora da bandeira, na hora de fazer qualquer saudação, ele levantava só o antebraço. E você tinha crianças que olhavam aquilo meio que, puxa, que pena dele e tal. Aí um belo dia entrou um menino no grupo, e esse menino já tinha 12 anos de idade, era mais velho que eu, e ele começou a pedir para aprender nó. E ele ficava olhando para a mão desse menino e falando, nossa, coitado, o menino não tem mão, né? Não deve saber fazer as coisas direito. O meu chefe, quando viu isso, falou assim, você quer aprender nó escoteiro? Aí o garoto falou, lógico, eu quero aprender nó, eu quero fazer tudo escoteiro. Então tá bom, então eu vou te mostrar quem sabe melhor fazer nó aqui dentro do grupo. Veio esse lobinho que não tinha mão. Rapaz, eu queria muito encontrar esse menino, hoje um homem, né? Hoje já um coroa. E assim, eu queria reencontrá-lo, porque ele me ensinou de uma forma tão bonita que o escoteiro serve de qualquer maneira, em qualquer situação, que isso ficou na minha cabeça para sempre. Eu dou sempre esse exemplo. O menino arrebentou de fazer nó com uma mão só. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, cara, eu com as duas não faço metade do que ele faz. eu já vi coisas nessa vida que eu aprendi a fechar a boca. E aí é uma coisa que a gente ouve sempre dos nossos pais e avós. Se você não tem nada de bom para falar, não fala nada. E a gente faz questão de sempre verbalizar e coisa. Aí quando você vê esse tipo de coisa, você convive com essas pessoas. E para elas, assim, não é superação, porque até é porque o mundo não foi desenhado para gente. Eu entendo isso. É bobagem, mas eu tenho 2,1 metros de altura. Eu bato com a cabeça em tudo que passo pela frente. Cadeira de avião, enfim, cadeira da Israel. O mundo não foi desenhado para mim. E eu sofro um pouco com isso. Eu consigo imaginar o quanto sofre uma pessoa que não tem um membro, tem parte de um membro às vezes. E eles fazem as coisas rindo, como se nada estivesse acontecendo, porque cresceu dentro disso. E aí você entende o real sentido dessa palavra, né? Porque se você não consegue vestir o sapato de outra pessoa, você não pode falar absolutamente nada dela. Exato. É só sentar, olhar e aprender e torcer para conseguir ser amigo dela, porque é um presente de Deus isso. É muito maneiro. O movimento escoteiro é bom exatamente por isso, porque se fosse todo mundo igual, o movimento escoteiro talvez não fosse tão maravilhoso como ele é. E vou te dizer uma questão simples. Existe uma coisa no movimento escoteiro que a gente chama de sistema de patrulha, que são as patrulhas compostas por jovens, né? Tem lá o monitor que vai na frente com o bastão, com a bandeirola e tal, e tem os outros elementos que vão atrás dele, que é uma patrulha. O sistema de patrulha, ele funciona melhor quando você tem cada um desses 8 meninos dentro de uma patrulha diferentes completamente um do outro. Aí que funciona. Porque são visões diferentes, atenções diferentes, modos operandi diferentes, capacidades diferentes. E focos diferentes, né? Cada um olha para uma coisa. E aí cabe ao gerente olhar para cada um e decidir onde é que ele vai entrar, né? Exatamente. A gente trabalha muito com a gestão de pessoas dentro do movimento escoteiro, só que através do escoteiro, com atividades lúdicas, que para o jovem, na verdade, são jogos, são atividades, e a gente, na verdade, está trabalhando essa liderança. Essa liderança que ele já tem, a gente puxa isso do jovem. A gente faz com que ele bote para fora a capacidade que ele tem. Esse é o movimento escoteiro.
fazer com que o jovem assuma a responsabilidade do seu desenvolvimento. Essa é a ideia principal do negócio. Nossa, você estava falando do lenço... Vocês deveriam fazer um workshop para a empresa. Tem muita empresa precisando aprender isso daí. Muito gerente precisando entender isso daí. Olha, eu durante algum tempo, eu trabalho com vendas, né? Há mais de 40 anos, quase 40 anos eu trabalho com vendas. Então, eu durante um bom tempo eu fiquei desempregado, eu falei, bom, eu vou ministrar palestras de treinamento de vendas. E eu peguei muita coisa do método escoteiro, de atividades e vivências escoteiras que eu tive, e adaptei para o mercado corporativo e funcionou, tá? Fiz o caminho contrário. Como também eu peguei metodologias de treinamento de recursos humanos, de capacitação e gestão de pessoas, gestão de equipes, e fiz exatamente o contrário. Adaptei para o movimento escoteiro e fiz em reunião de graduados, de monitores, para dar treinamento para eles. E funciona. Olha que legal. Não existe caminho só de ida, né, gente? Tudo volta pelo mesmo caminho, né? Tem um ditado que diz, né? Se você tem um pão e a outra pessoa tem um pão e vocês trocam o pão, cada uma ficou com um pão. Mas se você tem uma ideia, a outra pessoa, e vocês trocam ideias, cada um ficou com 2 ideias. Cada um com 2 ideias. Por isso que eu prefiro ter pão e você ter mortadela, é melhor. Exatamente. O lenço que você estava falando... A gente vai comer meio sanduíche cada um, pelo menos. Fala do lenço aí. O do lenço, você está falando das cores, assim, cada grupo escoteiro tem uma cor de lenço, tá? Que representa lá a sua história, como é que ele foi fundado, por que ele foi fundado. Tem uma cor de lenço diferente. Esse lenço da azul que eu estou usando é o lenço da coordenação regional do ramo do Rio de Janeiro. Tá? São Paulo tem uma cor diferente, é do estado. Então, o movimento escoteiro ele é composto pelas patrulhas lá dos jovens, né? As patrulhas formam 4 patrulhas, formam uma tropa, ou 4 matilhas formam uma alcateia de lobinhos. Depois você junta lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro e os chefes e monta um grupo escoteiro. Esse grupo escoteiro ele está dividido em bairros. Então, por exemplo, na Tijuca aqui a gente tem 8 grupos escoteiros. Esses 8 grupos escoteiros da Tijuca formam um distrito. E todos os distritos formam a região escoteira do estado do Rio de Janeiro. Entendi. A região do estado do Rio de Janeiro tem um presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Rio de Janeiro, que é o Leonardo Mandu, também amigo meu. E a diretoria composta por diretor técnico, diretor administrativo, diretor de métodos educativos, né? Enfim, a gente tem toda uma composição para trabalhar os adultos e fazer com que as atividades para os jovens sejam sempre atrativas e que eles consigam se manter aprendendo sempre. Então, a região Rio de Janeiro, a diretoria da região Rio de Janeiro e a coordenação dos distritos e dos ramos tem o lenço azul da diretoria e região Rio de Janeiro. Tá? Então, eu tenho o lenço do meu grupo escoteiro, que é um lenço vermelho. Tem o lenço do 82, que era azul claro, com a borda azul bordada. Tem grupos que são azul com amarelo, tem grupos que são caqui, depende do grupo. E o lenço que eu uso atualmente para fazer atividades, para divulgar o movimento escoteiro como um todo no estado, é o do lenço azul, da região escoteira Rio. Hoje, além de assistente de chefia lá no meu grupo escoteiro, eu também coordeno todo o ramo escoteiro dos de 11 a 15 anos do estado do Rio de Janeiro. Então, as atividades regionais, as atividades para jovens do estado do Rio de Janeiro inteiro, dentro do ramo escoteiro, eu participo junto com uma equipe, que são mais 2 chefes que trabalham comigo na coordenação, a chefe Cláudia Cardoso e a chefe Felícia, que devem estar assistindo a gente também agora. Espero, senão eu vou pegar as 2. Eu vou assistir o vídeo depois, eu te falo quem está assistindo e quem não está. Pode me mandar a lista de nome aí. Vai ficar... Aliás, quem está assistindo já aproveita essa live, se vocês chegar agora, ou se vocês tiverem que sair por algum motivo, ela vai ficar salva no IGTV do meu perfil. E aí vocês podem ir lá e vai ficar lá para sempre. Pode assistir quando você quiser na íntegra. E inclusive comentar depois, ela fica lá como se fosse um post, tá, gente? Eu estou me adiantando aqui, porque eu vi a tua receita, eu vi o seu vídeo, a gente combinou de cozinhar, mas acho que o papo está tão interessante que eu vou só brincar aqui de fazer isso, não só para o pessoal entender, e aí a gente pode até marcar uma outra para a gente falar só da comida. O que vocês fazem em acampamento é o tal da comida mateira, né? Voltar aquele projeto antigo, lá de 2 anos atrás, quem sabe a gente vai fazer ainda.
Vai ser engraçado, eu acampando com. Eu quero acampar só com lobinho, vou só pegar as crianças pequenas pra gente fazer carrossel e jogar criança no lago. Vai ser divertido. E aí a comida mateira é uma comida muito simples, né? Tem várias coisas que eu acho, no mínimo, engraçadas, mas são muito interessantes, soluções bacanas para você resolver com poucos ingredientes, uma coisa nutritiva, equilibrada. E que seja divertida e que dê trabalho para a criança ficar ocupada um tempo aí. Porque essa batata eu acho que inventaram para isso. Ah, faz um buraco na batata. É 20 minutos que o garoto vai ficar focado ali com o canivetinho dele fazendo buraco. Você viu que dá trabalho. Mas é sensacional, porque você faz. Deixa eu mostrar para o pessoal na câmera aí. A gente faz o buraco na batata. Isso. Faz o buraco. Eu já botei sal e pimenta do reino, né? Porque eu sou cozinheiro, não tem jeito. E aí, nesse buraco, a gente coloca o ovo. É o ovo na batata. Exato. Então, as duas batatas estão temperadas. Vou fazer com mais uma aqui. Aí, eu não sei como é que vocês fazem isso no acampamento, porque já é difícil fazer isso em casa. Mas aí, o ovo aqui, ó, tá... Esse foi o tamanho certinho. E aí, é a tampa aqui de volta, né? Ah, não, já transbordou o outro aqui, e aí já limpei. Aí você guarda a tampa da batata, ela vai voltar para cá, não é isso? Isso. Eu acho que eu peguei a tampa da batata errada. Não, tá aqui, tá certo. E aí você vai prender com alguma coisa ou vai direto no laminado? Oi, desculpa, não te ouvi. Você prende a tampa com palito ou vai direto no laminado? Não, normalmente a gente bota direto no laminado, tá? Você Beleza, pode até botar o palito por uma questão de tamanho da batata às vezes, mas só o papel laminado já segura bem. Beleza, então é isso. Ele botou o tempero lá dele que ficou maneiro, né? Eu normalmente sal e pimenta do reino só. Tranquilo. O segredo do escoteiro que eu costumo dizer é o truque da cartola, é o queijo ralado, meu. Qualquer coisa no escotismo, se não ficar bom, tu mete um queijo ralado na fogueira que fica maravilhoso. Tá. Agora eu vou te dar uma dica que você esqueceu no vídeo. Por favor. Quando for usar o papel laminado, bota sempre o lado brilhoso para dentro, porque você vai lembrar das suas aulas de física, quanto mais liso, quanto mais brilhoso, mais ele reflete, então para dentro ele vai refletir todo o calor para dentro. Não é só luz, ele reflete, ele irradia qualquer forma de energia, qualquer forma de onda. E esse lado aqui, ele absorve mais do que esse daqui. Então deixa o lado de fora para fora, porque ele vai absorver o calor do forno ou do fogo, e o de dentro vai refletir para dentro. A minha filha tá me zoando aqui do lado, porque ela falou para mim isso no dia do vídeo e eu esqueci, botei trocado na hora. Eu percebi. E aí vamos aqui, então a dica para quem está assistindo, vem com o papel por cima da tampa para poder ajudar a segurar ela, né? E aí é o que você falou, fecha aqui, e aí você consegue dar a pressão bacana. Eu vou usar, só para a gente ter aqui, óbvio que não vai dar tempo nem de ficar pronto, porque eu não cozinhei batata, ela é crua e tal, mas é só a dica. Eu vou deixá-la cozinhando e vou fazer uma foto e eu publico no meu Instagram depois para as pessoas verem como é que ficou, tá bom? Então eu vou simular um forno aqui, essa panela de ferro. Eu coloquei uma plaquinha de metal furada no meio para não ficar com ela em contato direto com o fogo, né, para não queimar. E aí eu vou deixar ela no calor. Eu tenho um pouquinho de água para fazer um vapor, para eu ter certeza que o calor vai ficar igual aqui dentro. Técnica de nerd, tá? Não tem jeito, né? Mas foi o que você falou. Você em casa fez no forno, posso fazer no forno aqui, tranquilo. É só o tempo de cozinhar a batata, normal. Mesma coisa com a outra. Por que, na verdade, a gente tem a comida mateira, né? O que é a comida mateira? Na verdade, a comida mateira ela é muito utilizada para você evitar levar muito material, muita panela, muito utensílio, muito peso durante uma atividade escoteira. Exatamente. Então, você usar a fogueira, o papel laminado ajuda muito hoje em dia, né? É uma leve, coisa moderna. Maravilhoso, É leve. E você pode fazer também, se você não tiver papel laminado, a gente costuma usar folha de bananeira, costuma usar barro para fazer também. Barro é ótimo. Barro é primordial, é primal quase, né? Exatamente. E o bambu, chega mais perto de você. E o bambu. E o bambu é bom porque o bambu é resistente a fogo e é antibacteriano. Para quem não sabe, a gente
Cozinha ovo no Utensílios de bambu. cozinha de bambu são maravilhosos. Mas fala desse ovo aí para mim, Mike. Oi? Fala um pouquinho mais desse ovo aí para mim. Esse ovo? Aquele vídeo teu é maravilhoso. O ovo na batata, na verdade, ele é uma opção que a gente passa para os meninos. Primeiro, eles passam... É que fala, né? Você vai ter que tirar a batata, tirar a parte de dentro, a tampinha, guardar a tampinha. Só aí a gente está trabalhando atenção, coordenação motora, cuidado, higiene. Todas essas coisas a gente está trabalhando com esse jovem nesse momento. Então não é só tirar o miolo da batata, né? Tem toda uma parte por trás do método escoteiro. Sim, claro. Habilidade com canivete. Com certeza. Porque normalmente o garoto na primeira vez vai furar a batata no fundo na hora de botar a faca para tirar. Vai furar o dedo também. Vai ficar com medo do ovo escorrer pelo buraco do fundo da batata. Então tem sempre uma coisa engraçada. Mas a gente faz muita coisa na fogueira, e a gente vai ter a oportunidade de fazer isso junto depois presencialmente. Claro. Mas uma coisa engraçada que a gente fez uma vez foi o frango na lata. O frango na lata é bom, hein? Aquela lata de 20 litros de óleo quadrada. A gente botou, empala um frango num bambu, bota um pedaço de tempera ele, pimentão, cebola, um pedaço de bacon em cima do frango, bota a lata e uma fogueira em volta. Deixa ali 40 minutos. Fica melhor que padaria, né? Mas você empala no bambu só até você ser o pioneiro. Porque depois que você passa pela idade do pioneiro, você já pode empalar numa lata de cerveja, tranquilo, de boa. Na verdade, o que acontece? A gente, em atividades escoteiras, existe uma norma, um padrão, que a gente não pode trabalhar com bebidas alcoólicas, nem cigarro, nada disso. Mas, por isso que eu estou tomando chá aqui. A gente orienta os pioneiros, que já são maiores de 18. A gente trabalha com dinâmicas e com reuniões a respeito de toda essa questão de preocupação com a questão alcoólica, de fumos. Mas, com relação a cozinhar, a gente, na verdade, falando lá atrás, o lobinho, ele não cozinha efetivamente. Ele ajuda a preparar o alimento, mas ele não vai direto no fogo mexer. O lobinho é de 6 a 10? 6 a 11. 6 a 11 anos. 6 a 11. Ele completa 11 para que foi a idade que você entrou, tá? Foi mais ou menos a idade que eu comecei na cozinha com a minha mãe e eu só fui usar a faca realmente com 12 anos, que aí eu já lembrava das coisas também. Então acho que é bem essa idade do... Quando você tem noção do seu corpo de verdade, né? É importante isso. Exatamente. É uma das etapas que a gente tem também. A gente fala com os jovens que ele pode ter noção do tamanho do seu corpo através de uma série de técnicas que a gente usa de avaliação de medidas, avaliação de distância, de altura, usando parte do seu corpo para fazer essa avaliação. Então tem uma série de técnicas que a gente coloca. Com relação a cozinhar, por exemplo, eu quando entrei para o escotismo, eu não era o cozinheiro da minha patrulha. Que tinha um menino lá que o garoto era um chefe de cozinha com 12 anos de idade. O garoto cozinhava muito. Então todo mundo queria comer na minha patrulha porque o garoto mandava muito bem. Compensação, tinha outras patrulhas lá que o pessoal estava aprendendo. Então, tinha essa Estava comendo macarrão quebrado com carne seca. Eu já comi macarrão em fatia. O pessoal lavou o macarrão. O pessoal botou o macarrão pra lavar, lavou o macarrão antes de cozinhar, depois cozinhou quase 1 hora o macarrão, quando foi escorrer, deixou escorrendo, e quando voltou para desenformar, estava um bolo de massa. Então, podia ter mandado para o quartel para o pessoal engomar as fardas depois. Funciona bem para isso. Cara, a gente cortou em fatia que nem pão Plus Vita, que nem pão Puma, né? Pão de forma. E botou o molho em cima para comer, porque na fome... Cara, tem... Não é nem só fome. Eu vi um vídeo de algum país que eles comem macarrão assim. Então relaxa, que talvez ele fosse estrangeiro e ele não sabia. Faz uma montanha de macarrão, tudo colado, e depois cobre com molho, e aí vem cavando o macarrão para comer. Mas enfim. Continua falando que eu estou escutando, tá? Só vou pegar um negócio. Tá. Eu não era o cozinheiro da minha patrulha. E como eu era o gordinho, né, o cara que aguentava carregar peso, era o trator que tracionava peso, então me colocaram para ser aguadeiro. Então toda vez que precisava de água para lavar louça, água para cozinhar ou água para beber, era eu que tinha que providenciar o garrafão, trazer a água para a patrulha. E eu comecei a me interessar por instrumentos de corte. E aí virei o lenhador da patrulha. Então toda a parte de lenha para fogueira,
para bambu, para construção das pioneirias, né, mesas e tudo, eu tive que aprender a manusear facão, machadinha, com toda a segurança. Hoje eu tenho o meu material de campo de corte afiado e tudo, até te mandei uma foto, um vídeo, né? Sim, maneiríssimo, inclusive. E assim, que eu não indico, né? Porque eu não fiz por enquanto. Mas assim, eu comecei a detectar que eu tinha outros potenciais, não só carregar água para cima e para baixo. Então eu virei o lenhador da patrulha. Então toda vez que precisava de alguma coisa de madeira para fogueira, madeira para construir ou qualquer coisa, Barreto, vai lá e pega para mim tantas varas de bambu de tantos metros de comprimento que a gente precisa montar uma mesa. Eu já voltava com elas no tamanho e na espessura necessária para fazer determinada atividade. Legal. E aí você tem o garoto que sabe montar muito bem a barraca, deixa esticada, perfeita, não entra água, não tem umidade. Mas esse menino talvez, de repente, não saiba fazer nada de cozinha. Então, por isso que eu falei lá atrás que... Dessa multiplicidade é uma vantagem, né? Porque cada um tem as suas habilidades. Se cada um fizer uma coisa diferente, o negócio funciona. Se todo mundo fizer a mesma coisa, imagina. Se ninguém cozinhar e todo mundo souber fazer barraca. Exatamente. Ia morrer todo mundo de fome. Vai todo mundo dormir muito bem, mas... Eu queria até agradecer muito aqui, tem uma fã sua que me apresentou a você, que é a Nani, né? Que é prima da minha esposa. Sim, claro. Amor. Ela está assistindo aí. Ela, porque ela é da minha esposa, principalmente minha esposa, que atura há 25 anos que eu estou com ela. E ela atura, ela não é do movimento escoteiro, mas ela atura que eu saia final de semana para acampar com jovens que não são meus filhos, que eu tome conta dos outros chefes também dando treinamento. Então a minha esposa é uma pessoa que merece uma estátua por me aturar e ser a apoiadora do movimento escoteiro indiretamente, porque dá todo o suporte para mim enquanto eu vou fazer essa atividade também. Meus agradecimentos para ela por cuidar de você. Eu sei, a minha aqui também merece uma estátua, porque me atura também, vou te falar, viu? Essa zona que eu fiz, essa aqui é a sala da minha casa, isso aqui virou meu estúdio, né? Então, assim, sem essas parcerias a gente não é ninguém, né, cara? Então, exatamente. Um brinde de chá. Esse é um chá chamado Fire, de uma marca de chá inglesa chamada... Não, chá americano, chamada Jim Beam. É um chá bem legal, de canela. Bom, eu gosto muito de chá de canela. Eu tenho 3 filhos que foram escoteiros. O mais novo é escoteiro até hoje, né? Sim. Ele entrou como lobinho, já está com quase 14 anos de idade, quase indo para o ramo sênior. Sim. A minha filha mais velha foi escoteiro, meu filho mais velho foi escoteiro, o Luiz Gustavo e a Thaís, e o Pedro Vitor, que é o mais novo. E assim, é impressionante como é que você vê a evolução do jovem na vida particular deles, na vida pessoal, por ter sido escoteiro. A capacidade de desenvolvimento que eles passam a ter e de sagacidade para fazer as coisas, porque pegaram isso lá atrás. Entendeu? Você vai para um acampamento, um garoto que fica o final de semana inteiro no videogame, que fica em casa na cama. Não tem recurso, né? Para dormir numa barraca, com um bando de escoteiros de vez em quando com chulé, entendeu? E assim, chovendo de noite. De vez em quando não, vocês usam aquelas botas, eu tenho certeza que todo mundo tem chulé. Olha, eu aprendi a usar talco no meu tênis depois do primeiro acampamento. Eu suei o dia inteiro, no final do dia estava horrível, né? É óbvio. E aí o garoto falou para mim, cara, teu chulé tá horrível, a partir dali nunca mais, eu só uso, até hoje, eu uso talco até para ir na rua, rapidinho. Eu uso polvilho, eu uso aquele polvilho antisséptico. Pois é, isso aí. E assim, a minha filha tá botando um monte de papel aqui para agradecer um monte de gente aqui, sabe? A minha cunhada também, cara, tem que agradecer a minha cunhada, que é a irmã da minha esposa, que me ensinou a cozinhar. Eu estava falando, eu não era cozinheiro da minha patrulha lá atrás. Sim, eu só aprendi. Você fazia a cozinha funcionar, trazia lenha, trazia água, você era o fornecedor, como é que chama? Fornecedor de insumos. Exatamente, mas não cozinhava. Então, só em 2002, cara, quando eu fui morar sozinho com meus 2 filhos mais velhos, é que eu aprendi a cozinhar, porque minha cunhada foi para lá e falou, cara, vamos embora, mete a mão aí, eu vou te ensinar, você precisa aprender a cozinhar. Então, agradecer muito a Cristiane, que me ensinou e teve paciência para ensinar um cara
grão assim é para aprender a cozinhar com 40 anos de idade, quase, né? Ah, mas nunca é tarde. Acho, todo mundo tem a capacidade. Estou falando assim, você conhece a proposta do meu projeto. Eu não quero provar que todo mundo vai ser, nem todo mundo precisa, ou deve, ou pode até virar um grande cozinheiro, mas todo mundo tem pelo menos um cozinheiro em potencial. É só se dedicar um pouco. E de dedicação eu sei que vocês entendem muito, né? Tem alguém aqui que falou que Exatamente. você tinha que agradecer a mulher que te ensinou a cozinhar no fogão, porque eu vi um comentário desse aqui há pouco. Viu? E aí, Viu? só Foi respondendo a a pergunta do pessoal, o chá que eu estou tomando, sim, ele vem numa garrafa de vidro, é um chá americano do Tennessee. Acho que já respondi o suficiente. Nani Barreto, um beijo para você. O Saraiva, que está depois, Barreto, dá uma olhada na live com o cara. O Saraiva é chefe de cozinha aqui do Rio, parceiraço meu. E ele era escoteiro, óbvio que a vida acabou, acho que como você, na época que seus filhos nasceram, tirou ele desse caminho por causa de tempo de cozinha e tal, mas é um cara que, cara, quando eu falei que ia conversar contigo, ele foi o primeiro a falar que ia assistir a live. Então, o Saraiva é um cara muito maneiro, é um cara que eu respeito muito o trabalho e gosto muito. E acho que Eu todo sempre mundo que está alerta. aqui, cara, ele mandou um sempre alerta na hora que ele entrou na live. E eu queria te fazer, a gente tem 15 minutos ainda. Uhum. Você estava falando toda essa disciplina, a gente falou das medalhas, e, enfim, mas assim, tem uma coisa que eu estou muito curioso de saber. A gente está, mal ou bem, dependendo de quem recebeu a notícia, a gente está há pelo menos 45, 60 dias nesse isolamento social, todo mundo em casa, e eu acredito que vocês, pelo movimento que são, vão respeitar as indicações e as recomendações da OMS, né? Porque vocês entendem de segurança desde cedo, desde os 6 anos de idade. Como é segurar em casa esse bando de gente, adolescente e criança, a partir dos 6 anos de idade, que estão acostumados a passar a vida no meio do mato, gente? Como é que vocês conseguem isso? Ótima pergunta, ótima pergunta. Cara, na verdade, todo esse período de quarentena, né, tudo que está acontecendo, ele está servindo para várias coisas. Uma delas é que o movimento escoteiro está se movimentando, a gente está se reinventando com todo esse processo. E trabalhar com jovens dentro de casa não é uma questão de ser simplesmente um ensino à distância, não é um EAD que a gente Muito trabalha. errado, abraço. Pode continuar, desculpa. A gente tem que pegar, na verdade, o que efetivamente esse jovem gosta de fazer, ou, principalmente, manter a cabeça desse jovem ocupado. E manter a cabeça de um jovem ocupado hoje não significa somente fazer atividades escoteiras. E aí, o ramo escoteiro do Rio de Janeiro decidiu criar uma insígnia, né, um distintivo. Depois tem lá no meu Instagram dele, chamada Insígnia da Eu acho que eu Resiliência. mereço. Eu mereço que eu estou em casa há 60 dias e você sabe como é que é a minha vida, né? Tipo, bem a de vocês aí. Exatamente. E aí, a Insígnia da Resiliência, ela trabalha, na verdade, a ideia da Insígnia da Resiliência é que o jovem, durante esse período de quarentena, ele continue ativo, ele mantenha-se ativo. Sim. Principalmente em 3 pontos. Primeiro, se ele tem atividades escoteiras, se o grupo dele propõe atividades escoteiras virtuais, e nós temos muitas atividades virtuais sendo propostas, de desenvolvimento de atividades, de pesquisa, enfim, tem uma série de coisas que a gente está fazendo, de escotismo virtual, Sim. a gente tem que se adaptar. Então, se tem atividades escoteiras, que ele faça as atividades escoteiras junto com a sua patrulha, sua tropa, seu grupo escoteiro, virtualmente. Existe sim uma recomendação, todas as atividades escoteiras externas estão proibidas até que volte à normalidade, tá? De acordo com a OMS. Sim, a gente ótimo. não faz atividade externa. Mas, de qualquer forma, ainda assim, a gente está colaborando com várias instituições de caridade para a manutenção de alimentos para pessoas que estão com necessidade nesse momento. A gente continua fazendo nosso trabalho social. Claro. Mas os jovens têm que fazer as atividades escoteiras que são propostas, não obrigatoriamente, mas propostas. As atividades da sua casa. Pô, levanta de manhã, arruma sua cama, né? Escova seu dente sem a mãe mandar, sem o pai mandar, né? Dá uma lavada na louça, né? Faz uma graça com os pais aí, faz uma média com os pais, para depois liberar o videogame com mais calma. E principalmente as escolares. Se você tem um jovem que tem atividades escolares sendo propostas pela sua escola, por professores ou quem quer que seja, que eles façam isso. Então, esse Insígnia da Resiliência foi uma ideia que a gente teve de sugerir
sugerir que os jovens façam as atividades escoteiras, familiares e escolares nesse período. Mantenham sua cabeça ocupada. Tá? Eu não satisfeito de estar... Eu trabalho durante o dia inteiro. Durante a noite, eu normalmente monto atividade escoteira e faço atividades escoteiras nos finais de semana. Sou pai, sou marido, sou avô. Ainda para completar a brincadeira, no ramo escoteiro do Rio de Janeiro, ainda para completar a brincadeira, inventei agora que eu vou aprender gaita. Gaita de boca. Ainda não chegou, mas quando chegar eu vou torturar o pessoal aqui em casa para aprender a tocar gaita. Nossa, eu vou. Blues, quero aprender a tocar gaita para poder tocar blues. Então, assim, o tempo que você ganhou, né? Tem que aproveitar esse tempo. Exatamente. Eu vou repetir uma coisa só. Desculpa te interromper, mas assim, senão eu vou esquecer de falar depois. Eu só quero deixar claro para o pessoal que está escutando, porque são lives diferentes, eu repito muito isso. Para quem já assistiu, pode ser chato, mas assim, não existe nada de bom no que está acontecendo. Nada. A pandemia é uma desgraça, é um problema mundial, é um problema que a gente viu de verdade que todo mundo é igual, que isso mata qualquer um, então não tem nada absolutamente de bom nessa história de resultado. O que acontece com isso é que a gente foi obrigado a ficar em casa, e aí as pessoas vão se separar umas das outras com quem consegue fazer, com quem consegue ganhar as medalhas de resiliência. Hoje eu vou usar esse termo seu muito daqui para frente, porque eu não conhecia isso. Então eu vou dar medalha de resiliência para quem está aprendendo a usar esse tempo que ele está sendo obrigado a ficar em casa. É uma coisa que para minha vida, nos últimos 8 anos, foi aeroporto, TV, evento e ficar em casa durante a semana. Eu estou há 60 dias em casa, está sendo uma experiência... Foi muito desafiador no começo, mas assim, eu comprei cursos, eu arrumei estante, arrumei depósito, eu consertei coisas, instalei luz no meu quarto, enfim. Na primeira semana eu aproveitei para descansar, porque eu estava precisando, né? Claro, ficar em casa. Eu literalmente na primeira semana não fiz absolutamente nada. Eu entendi o uso do meu tempo. A gente tem pelo menos 40 dias, né? Eu podia tirar 7 para mim. Tirei. A partir daquele dia eu comecei a fazer coisas. Então, acho que E aí fica um recado para todo mundo, bem sério, bem ogro. Quem sair dessa quarentena igual entrou é burro. Não dá para admitir você entrar na quarentena, ter esse tempo na sua vida, porque foi dado para você. Eu não estou dizendo que é um presente, de novo, não tem nada de bom isso. Mas a gente consegue, como ser humano, transformar qualquer coisa em benefício próprio, em benefício de quem a gente ama. Então a gente pode curtir esse tempo com quem está com a gente, curtir mais nossos filhos, curtir o tempo, aprender mais, estudar mais, renovar mais. Pintei uma parede, montei um estúdio em casa, estou gerando meu conteúdo daqui. É isso. Não estou tirando onda, eu estou tirando as desculpas de quem não quer fazer coisas, porque dá para fazer. Exatamente. Desculpa te interromper de novo. Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, ele dizia uma frase que é o seguinte: a gente, na verdade, o escoteiro tem que deixar o mundo melhor do que ele encontrou. Deixa os lugares onde você passou melhor do que você encontrou. A partir do momento que a gente passa por uma situação dessa, a gente sai melhor do outro lado. E a resiliência prova isso. A ideia, na verdade, é fazer com que o jovem se mantenha ocupado. Você perguntou o que faz com criança que é ativa pra caramba, que gosta de ver no mato dentro do apartamento. Ocupa a cabeça deles. Sim. Ocupa a mente. Ocupa a mente com atividades, com questões, com perguntas. Desafia, né? Exatamente. Desafia, porque o jovem tem capacidade. Ele só precisa ser desafiado a colocar isso para fora. Então, o escotismo trabalha isso presencialmente, trabalha isso através de atividades ao ar livre, e agora a gente está aprendendo também com tudo isso. O escotismo vai sair melhor também disso tudo, porque a gente aprendeu também agora a fazer escotismo virtual. A gente não sabia fazer tão bem, talvez. Em casa, vocês fazem escotismo com tenda, com árvore, com foguinho, isso é mole. Já estava escrito no livro. Agora estão fazendo dentro de casa, dentro das paredes de cimento. Olha que incrível isso, cara. E aí fica o desafio para todo mundo. E aí a gente fala muito do brasileiro, porque a gente está no Brasil, claro. Mas a gente tem que lembrar que moramos na Terra e somos 7,7 bilhões de seres humanos que habitam um planeta que é um só. Somos todos iguais, somos todos potenciais incríveis. Eu acho que somos humanos e não desistimos nunca. Então, a oportunidade nos foi dada, na verdade, o teste nos foi dado e vira, para quem sabe lidar com o próprio tempo, uma oportunidade de se tornar melhor, de fazer um mundo melhor.
e a gente vai... Eu queria voltar contigo, a gente vai ter tempo de agradecer as pessoas ainda, tem 5 minutos, calma. Às vezes a live até estica um pouquinho, vamos deixar falando até no Instagram, deixar na nossa cara, mas só falar isso, vamos fazer uma outra, para a gente falar disso, mais um pouco desses projetos sociais do escotismo, que isso me interessa muito. Eu tenho tentado provar todo dia para todo mundo que, lembrando que somos 7,7 bilhões e que realmente quem tem necessidade, quem está sujeito à miséria, à pobreza, não chega, graças a Deus, não chega nem perto da metade da população. Então é um esforço muito pequeno de uma maioria de gente para fazer muito pouca coisa a cada um para mudar a vida dessas pessoas que precisam, desses invisíveis. Então a gente tem que botar a luz neles, enxergar, e eu juro para você, é muito pouco que cada um de nós precisa fazer, só tem que fazer todo dia. E dá para fazer de dentro de casa. Dá. A gente conversa sobre isso e aí a gente marca outro dia, vamos tentar levar esse assunto para frente, mas hoje foi uma aula, e aí eu quero te agradecer por essa aula sobre escotismo, para mim foi um mundo novo e incrível. Eu já tinha conversado um monte contigo sobre isso, mas ouvir, né, de 1907 para cá, primeiro acampamento, assim, cara, eu ganhei um respeito novo pelo movimento, pela visão de vocês, por essa organização, por essa paixão que vocês têm pelo que vocês fazem. E agora eu vou calar a boca e eu vou deixar você falar o que você quiser e agradecer as pessoas, que eu sei que você tem uma lista de post-it aí para agradecer. Tá, obrigado, eu prometo Barreto. que eu vou ser rápido, apesar de eu falar para caramba. Não, fica à vontade. Eu vou calar a boca que eu falo mais que você. Agradecer muito a você pela oportunidade que você está dando de a gente falar do movimento escoteiro, da possibilidade da gente ter mais adultos e jovens conhecendo um pouco mais desse movimento de 113 anos, de 110 anos no Brasil, apesar do pessoal não saber às vezes. É um movimento que trabalha exatamente essa ideia de todo mundo junto, independente de como que seja cada um. Tá? Eu quero agradecer muito também à União dos Escoteiros do Brasil pela oportunidade de me deixar ser um escotista, um formador de opinião dentro do movimento escoteiro, de passar isso para o jovem. Eu quero muito agradecer a minha esposa, meus filhos, as pessoas todas que me ajudam a poder ser escoteiro enquanto a minha família fica em casa, às vezes, quando eu vou acampar. O meu pequenino... Vem cá, Pedro, rapidinho. Meu pequenino filho, que é o meu caçulinha, que é o Pedro Vitor. Tem mais cabelo que eu, literalmente. Entendeu? Muito bom. Ele está Irado o cabelo dele. Porra que o pai não está dando. Ele está te trollando. É bullying isso. Pois é, tá me zoando, tá vendo? Ele é escoteiro também. Eu quero agradecer... dizer que eu vou deixar aberta a caixa de perguntas sobre o movimento escoteiro lá no meu Instagram. Lá nos stories do Instagram, quem quiser perguntar qualquer coisa pode me chamar lá. Tem o canal do YouTube também, Chefe Barreto, que alguém quiser ver lá as informações que eu vou botar. E agradecer principalmente a Deus por me dar a oportunidade de estar com saúde, de poder trabalhar, de poder falar de coisas boas para as pessoas, porque tem muita coisa boa e a gente tem que botar isso na cabeça para sair melhor lá do outro lado. Muito obrigado a todo mundo que participou. E fiquem em casa, com saúde e segurança, por favor. Sim. Cuida de vocês, cuida dos seus. Lembra sempre da regra do avião, a máscara vai em você primeiro, porque se você não tiver oxigenado, você não consegue ajudar a segunda, a terceira pessoa. Talvez só uma, e aí, na boa, numa queda de 170 pessoas, isso não ajuda ninguém. Se cuidem primeiro para cuidar dos outros. Sejam gentis uns com os outros. A saliva de uma grosseria é a mesma saliva de uma gentileza. E o resultado da troca é completamente diferente. Gente, obrigado pela companhia hoje. Barreto, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, pode falar. Só agradecer também, que eu esqueci, obviamente, a todos os escoteiros, escotistas que estão assistindo, que estão mandando aí as informações, dando os likes aí. Uma boa. Estou vendo aqui um monte de coisa subindo. Fica o... Não sou, mas eu vou ser abusado. Sempre alerta para vocês. Obrigado pela companhia. Perguntas, eu vou olhar essa live depois com calma, vou tentar responder individualmente, mas a minha caixa postal é aberta, pode perguntar lá. A do Barreto também, o escoteiro raiz. Podem perguntar que ele vai responder no inbox para você no Instagram.
E fica atento aí que a gente vai divulgar quando a gente marcar o próximo papo. Acredito que semana que vem, ou no máximo daqui a 15 dias, para a gente falar dessas ações sociais, porque eu quero muito conversar com você sobre isso, tá bom? Vamos sobre esse assunto, sim. Obrigado. Obrigadão. Sem palavras, foi sensacional. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia. Ah, gente, quem perguntou não era chá, tá bom? Valeu, tchau.